Eu tô aqui esperando a escola do Heitor fechar e tô pensando em uma coisa que é extremamente importante para a sequência do time do Cruzeiro e para o entendimento dos torcedores, para o entendimento dos comunicadores, dos analistas, para os jogadores e para a comissão técnica. O Cruzeiro, nos últimos dias, ele tem demonstrado uma evolução, e aí passa pela manutenção ou não do time que entrou em campo contra o Pouso Alegre no último sábado, que fez um jogo importante ao ponto de vista de entrosamento. É lógico, com a volta do seu maior artilheiro, no caso o Caio Jorge, na vaga do Ney Servidja Real. E aí eu não vou entrar no mérito do Ney ter jogado bem ou não, eu tô falando do time principal, que precisa ter continuidade. Tem muita gente já falando que o Arroio precisa voltar, mas aí o Christian, por exemplo, teria que sair do time, ou então o Lucas Silva, e são duas peças que foram fundamentais no último jogo, o Lucas Silva inclusive marcando gol. E o Christian dando uma consistência defensiva, né? O Cruzeiro mostrando uma evolução básica dentro do entrosamento dos atletas, e o novo modelo de jogo encontrado pelo Tite parece ser o mais coeso dentro daquilo que tem como peça para trabalhar. E são muitas peças, né? Pode adequar-se a qualquer outro modelo de jogo que tem peça para poder cumprir com as obrigações. Vou falar sobre isso, mas peço a você que antes deixe o seu like aqui, hypa o vídeo, pega o link e manda nos grupos de WhatsApp e deixa aí os seus comentários, as suas impressões a respeito do que eu vou falar. O Cruzeiro faz um jogo hoje contra a equipe do Corinthians, é um jogo extremamente importante ao ponto de pontuação. O Cruzeiro precisa pontuar em caso de emergência. Já estamos indo para o 12º ponto disputado, 4 partidas, e o Cruzeiro tem apenas 1 ponto conquistado. Isso é preocupante. Nos últimos 9, nas últimas 3 rodadas, o Cruzeiro perdeu 2, empatou 1, perdeu do Botafogo, perdeu do Curitiba, ambos de virada, e perdeu também, empatou com o Mirassol sob seus domínios. Todo mundo sabe que o Mirassol tem um retrospecto muito positivo na sua casa, mas isso não é suficiente para poder aceitar não vencer, né? Porque nós estamos falando de Cruzeiro e Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, que faz aí campanhas fantásticas sob os seus domínios, mas é o Cruzeiro. São duas equipes que existe um abismo que difere uma da outra. Então a responsabilidade, a obrigatoriedade de vitória do Cruzeiro, ela é indispensável, mas isso não aconteceu. O Cruzeiro acabou não vencendo. E agora o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Corinthians e enfrenta uma crise meio que descabida assim nas redes sociais. Eu não sei como que está mais lá nos bastidores. A gente sabe que estava muito conturbado, o técnico não tinha nem tranquilidade para poder trabalhar, porque a vitória não vinha. O Cruzeiro queimou várias etapas físicas, táticas e técnicas, acelerou a entrada de alguns dos seus principais jogadores, e por isso pagou o preço, né? E agora vem pagando um preço de outra forma, que é perdendo jogadores por lesão. Mas contra o Corinthians, o Cruzeiro chega, e na minha avaliação, como favorito, porém bem pressionado, né? A vitória, além de a pontuação que é absolutamente necessária, ela fala também do trabalho do técnico Tite. Mas o que eu vejo e o que eu quero falar, o tema principal desse vídeo, é sobre a conscientização do torcedor. O torcedor, ele precisa parar, né? É lógico que a pressão sempre vai existir, mas esse ranço que se criou pelo técnico Tite, ele é meio que inexplicável. Ele não tem tanto a ver com as más atuações e com as derrotas do Cruzeiro nos últimos nos jogos do Brasileirão principalmente, e nos 2, 3 primeiros jogos do campeonato estadual, mesmo porque os dois primeiros jogos no estadual, o Cruzeiro acabou
sendo uma derrota e um empate com os meninos das categorias de base e na terceira partida mesclando os jogadores. Então, quando entra o time titular, a gente não vê uma boa performance, com a exceção das primeiras etapas, um bom primeiro tempo contra o Botafogo, um bom primeiro tempo contra o Curitiba, no campeonato estadual um bom primeiro tempo contra o Atlético, mas no segundo tempo sendo derrotado por todas essas equipes. Então são derrotas que acabaram trazendo para o torcedor, ou elevando, não sei, um ranço com o técnico, e que agora qualquer coisa, manda o técnico embora, qualquer coisa fora o Tite. Eu acho que pelo respaldo que ele vem tendo da diretoria, nós temos como obrigação apoiar, não tem outra coisa para fazer, não tem nem outra coisa para falar, porque se a gente jogar contra já serão dois adversários a mais, né? E dois adversários de peso, porque já tem o time adversário e a imprensa também não é favorável, e agora o torcedor, aí fica complicado, né? O torcedor, ele precisa entender que se ele confia no Pedro Lourenço, então ele não confia no Pedrinho. Então o torcedor do Cruzeiro, ele não confia no Pedrinho. Se ele não tem condições de apoiar o técnico que o Pedrinho quer que seja apoiado, porque ele está mantendo, ele está segurando a onda do treinador mesmo diante de tanta pressão, e acho que a pressão é meio que descombalida, meio descabida mesmo. Nem estou falando de resultado, eu estou falando, parece que se tornou algo meio que pessoal, assim. Eu não quero o Tite aqui, e ok, porque fala-se da vitória, e se o Cruzeiro vence, eu particularmente não quero trabalhar com a possibilidade de derrota, mas se fala que o Cruzeiro vence, o técnico tem que cair porque não jogou bem. Se o Cruzeiro perde, o técnico tem que cair porque não consegue fazer o time jogar, então, né? Porque eu tô vendo muita gente desvalorizando a vitória contra o Pouso Alegre, e é uma vitória importante, porque o Cruzeiro não estava teoricamente sob os seus domínios. O Cruzeiro fazia a partida de ida da semifinal do campeonato estadual, que é válido lembrar que na temporada passada o Cruzeiro nem lá chegou, e deu um passo muito importante com o time mostrando uma consistência tática. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração pelo torcedor, processo de evolução. O torcedor também precisa entender, porque a maioria não entende, pelo fato da passionalidade, que o jogador, assim como qualquer outro profissional de qualquer outra área da vida, ele precisa de apoio. Se ele não tiver o apoio necessário, fatalmente ele não vai conseguir desenvolver o seu melhor futebol. O treinador também. E aí você pode pensar, mas eles não conseguem lidar com a crítica. Não, nós estamos falando de jogadores de camisa maciça, jogadores de camisa muito pesada, e sendo campeões em todas essas instituições que tem pressão muito maior do que a pressão aqui do Cruzeiro. Então o problema não é a pressão, o negócio é ter o entendimento que há necessidade do apoio neste momento. Se a torcida do Cruzeiro não apoiar o Cruzeiro, quem é que vai apoiar? Precisa-se ter este entendimento e este pensamento. Se o Pedro Lourenço, que é o mandatário maior da instituição, que tem todo o respaldo da torcida, que tem a confiança da torcida, mantém o técnico, e aí eu acho também, né, que o Pedro Lourenço poderia virar público e pedir um voto de confiança para o torcedor, já que ele quer manter o técnico e que está vendo essa pressão extremamente absurda. Ele não o fez, o torcedor parece, talvez seja pelo fato de ele não virar público e fazer essa aparição com o pedido fazendo essa demonstração, o torcedor simplesmente não cria, demonstra que não tem confiança no Pedrinho se ele não abrir a boca, né? Ele deveria, na minha avaliação, vir a público, já que ele está bancando o técnico, e pedir ao torcedor: se vocês confiam no meu trabalho, se vocês confiam em mim, dê um voto de confiança para o técnico, porque eu confio no trabalho dele. Aí fica um silêncio estrondoroso na Toca da Raposa, o torcedor apavorado, nervoso e estressado. E aí parece que nem a vitória contra o Corinthians será suficiente para o torcedor entender que o Cruzeiro está entrando no caminho. Mas ele está. Então eu acho que é o momento. Abraçar para poder dar certo. Porque se todo mundo jogar contra, time adversário, torcida adversária, imprensa, o torcedor do time, não dá. Sinceramente, não consigo ver coerência dentro disso, não. Se eu não tiver condições de apoiar o meu time porque tem alguém
que eu não gosto dirigindo ou jogando, eu preciso rever o meu conceito como torcedor.